parei 5 minutos e já esqueci o que eu tava falando. Como pode? É impressionante. Hoje eu não consegui pensar em nenhuma cor pra colocar aqui no LED que combinasse com o assunto que eu vou falar. Porque, assim, eu coloco a cor aqui já pensando no tema que eu vou falar e na minha cabeça combina. Pode ser que não faça sentido, pode ser, mas pra mim faz. Então, como hoje eu não achei nenhuma cor que combinasse, eu coloquei esse aqui que ele fica piscando. Então, assim, de tempo em tempo vai ficar mudando de cor. Amadinhos! Seguinte, hoje eu trouxe mais um vídeo de história de gente morta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa queridíssima Lady Di. Então, vamos lá! Diana Frances Spencer, nascida no dia 1º de julho de 1961 no Reino Unido, era nobre, fazia parte da família real britânica, tinha ali o seu sangue azul e era filha de aristocratas. Quando mais velha, ela já foi faxineira, professora de balé, babá. Então, assim, mesmo sendo parte da nobreza, ela nunca deixou de trabalhar. Mas foi só após seu casamento com o príncipe Charles que ela acabou se tornando muito famosa. Ela acabou ficando até mais famosa que o próprio príncipe. Foi nessa época que ela começou a ser muito perseguida por paparazzis, o que acabou se tornando uma coisa muito comum, né? Até porque ela era simplesmente a princesa da Inglaterra. Eles se casaram no dia 29 de julho de 1981 e esse foi basicamente o casamento da década. Toda e qualquer pessoa na época estava acompanhando o casamento deles. O vestido que ela usou no dia do seu casamento ficou muito famoso, todo mundo queria se casar com igual. Todo mundo amava ela simplesmente por ela demonstrar personalidade, o que não era uma coisa que a família real costumava fazer. E ela fez com que as pessoas começassem a se identificar com ela, porque ela era uma mulher que, mesmo sendo da nobreza, ela nunca deixou de trabalhar, frequentar os lugares que ela gostava, ser como todo mundo. Ela também usava o seu título para trazer atenção e apoiar causas sociais. Ela falava muito sobre os direitos dos animais, os direitos do sem-teto, e ela acabou trazendo também uma visibilidade muito grande às campanhas em prol do combate à AIDS. E ela também era contra o uso de minas terrestres. Então, assim, ela ajudou muita gente com a visibilidade que ela tinha na época. E as pessoas também gostavam muito dela porque ela sempre falava o que ela pensava e acabava não se preocupando muito com os protocolos reais. Foi então que no dia 9 de dezembro de 1992, a princesa Diana e o príncipe Charles se separaram. O próprio príncipe Charles, durante o casamento deles, tinha ali um suposto caso com a Camila, que inclusive foi promovida e agora é a esposa dele. A própria Diana acabou se apaixonando por outro cara, então assim, o casamento deles já não ia mais como era antes, então eles acabaram optando pela separação. Foi depois dessa separação que ela acabou virando a princesa de Gales. E nesse período, ela e o príncipe Charles dividiam a custódia dos filhos, e por conta disso ela acabava brigando constantemente com a rainha e com o príncipe Philip. Porque ela queria criar os filhos dela de um jeito, a rainha não concordava e eles acabavam se desentendendo muito. Problema de gente chique, né, gente? É essas coisas. E aí, junto com o fato de que ela falava tudo que ela pensava e a família real não concordava com isso, então assim, era cada vez mais briga. No dia 31 de agosto de 1997, Diana e o seu então namorado, o empresário egípcio, que eu não vou nem falar o nome porque ele é egípcio e eu não sei falar, decidiram ir até um restaurante por volta das 10 da noite. Porém, enquanto eles estavam lá, eles acabaram ficando muito incomodados porque tinham alguns paparazzis que estavam ali tirando foto deles durante o jantar por conta da Diana já ser quem ela era. Então eles decidiram sair do restaurante e ir pro hotel do pai do namorado da Diana. E de lá, eles iriam pro apartamento dele. Porém, os paparazzis perseguiram eles até a porta do hotel. E lá eles ficaram esperando até eles saírem de novo. E foi então que o namorado da Diana teve a brilhante ideia de não sair pela porta da frente do hotel, onde eles dariam de cara com os paparazzis, mas sair pela porta dos fundos e um carro alugado. Dito e feito, foi isso que eles fizeram. Mas tem um ponto muito importante, que eles só andavam com um carro de apoio, que era o carro onde iam os seguranças da Diana, e eles estavam sempre por perto do carro dela. Mas, com toda essa história de querer sair pelo fundo do hotel e não sair pela frente, eles pensaram o seguinte: o carro que está esperando na frente do hotel vai sair normalmente com os seguranças, para despistar os paparazzis. Porém, ela e o namorado vão sair pelos fundos com um carro alugado sozinhos, sem os seguranças. Foi o que aconteceu. O carro principal saiu pela frente do hotel junto com os seguranças, perseguido pelos paparazzis, enquanto Diana e o seu namorado saíram em uma Mercedes alugada pela porta dos fundos. Porém, esse plano genial acabou que não durou muito tempo. Os paparazzis perceberam que a Diana não estava naquele carro e alguns acabaram vendo que ela e o namorado tinham saído pela porta de trás do hotel. Foi aí que começou uma perseguição muito louca pelas ruas de Paris.
Quando eles viram que eles estavam sendo perseguidos do mesmo jeito, essa Mercedes começou a correr. Correr muito, mas muito, chegando aproximadamente a uma velocidade de 180 km por hora. Esse túnel que eles estavam andando só era permitido andar até 60 km por hora. Então, na tentativa de despistar os paparazzis, eles entraram no túnel da Ponte de la Alma. Foi aí que o motorista acabou perdendo o controle do carro e bateu no 13º pilar. Dentro daquele carro tinham 4 pessoas: Diana, o namorado, o motorista e um segurança. O motorista e o namorado morreram na hora. O segurança sobreviveu, mas ele ficou em coma por muito tempo e quando ele acordou, ele simplesmente não lembrava de nada do que tinha acontecido. Era o único que estava usando cinto de segurança naquele carro. Então, gente, usem cinto de segurança. E a princesa Diana sofreu ferimentos gravíssimos, foi levada ao hospital, mas infelizmente foi dada como morta às 4 da manhã. Nessa história toda, os paparazzis acabaram sendo presos, mesmo sendo eles que tinham chamado a ambulância e tudo, eles acabaram sendo presos por conta da perseguição. Mas algum tempo depois, essa história mudou, porque a polícia francesa acabou encontrando resquícios de remédios e de álcool no sangue do motorista. É aí que surgem algumas coisas estranhas a respeito dessa história. Será mesmo que esse acidente foi causado por um motorista que tinha resquícios de álcool no sangue, remédio, acabou perdendo o controle, fugindo de paparazzis? Ou tem algo além dessa história? A primeira coisa muito estranha sobre tudo isso é que pessoas muito próximas a Diana falaram que ela nunca, em hipótese alguma, andava em algum carro sem cinto de segurança. Então assim, ela estar sem cinto nessa situação já é muito estranho. Outra coisa é que no primeiro instante, o noticiário disse que a princesa estava bem, que ela só tinha sofrido uma fratura na perna. Pouco tempo depois ela parece morta? Como assim? Outra coisa muito estranha foi que o corpo dela foi embalsamado logo depois que ela morreu. Sim, sem autorização de ninguém. Que tornou impossível a realização de outros exames para saber o que de fato tinha acontecido. Mas os enfermeiros disseram que eles fizeram isso porque o corpo estava se deteriorando muito rápido, porque estava quente, era verão em Paris, e então tudo estava andando muito mais rápido do que deveria. Além de ter feito tudo isso meio errado, eles ainda passaram reto por um hospital na saída do túnel. Do tipo assim, aqui era a princesa e aqui tinham 2 hospitais. Ao invés deles saírem daqui direto pra cá, eles saíram daqui e foram pra cá. Mas eles alegaram que eles fizeram isso porque nesse segundo hospital já tinha uma equipe esperando por eles. Gente, se você está tentando salvar a vida da princesa de Gales, você vai pro primeiro hospital que tem na sua frente. Não foi assim que eles pensaram, né? Outra coisa foi que a polícia francesa simplesmente tratou o acidente como se fosse um acidente qualquer, que acontece todo dia lá em Paris. Simplesmente pegaram o carro que tinha acabado de matar a princesa, colocaram e começaram a arrastar esse carro pelas ruas de Paris. Nenhuma perícia, nem nada, só pegaram e levaram. Pois eles ainda lavaram o túnel. E a princesa tinha acabado de morrer ali, mas 4 horas depois o trânsito já estava seguindo completamente normal. E vem mais um ponto muito importante e muito estranho dessa história toda. Como aconteceu na morte do Michael, que inclusive eu já contei aqui no canal, então se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui no card que você já vai direto pra lá. Esse trajeto do túnel que o carro fez tinham cerca de 14 câmeras espalhadas. Mas, como vocês já podem imaginar, nenhuma gravou o acidente. Nenhuma! Gente, porque algumas dessas câmeras não funcionavam, as outras estavam apontadas para outros lugares. Então, assim, tudo isso aconteceu, mas não tem registro de nada. Assim, depois de tudo isso, os pais do motorista ainda vieram a público falar que o filho deles não era alcoólatra, não costumava usar remédio, que tinha sido encontrado no sangue dele. Encontrados alguns extratos bancários do motorista e viram que um tempo antes do acidente ele recebeu uma gigantesca quantia de dinheiro. Ninguém sabe de onde veio. Ele não recebia tão bem assim. Isso nunca foi investigado, nunca foi uma pauta significativa para a polícia francesa. Também a ideia de que quando ela morreu ela estava grávida de um filho desse namorado dela. Mas a família real não aceitava que ela tivesse filho com um egípcio. Não tem como saber se ela estava grávida ou não, porque o corpo dela foi embalsamado antes de fazer qualquer outro tipo de exame. Tem uma entrevista que ela deu em 1995, se não me engano, onde ela falava que ela acreditava que a família real tinha motivos sim para querer se livrar dela. Um dia eles fizessem isso, provavelmente eles fariam isso em forma de um acidente de carro. Gente, o negócio é meio estranho, né?
E vocês lembram que lá no começo eu falei que ela lutava contra o uso de minas terrestres? Isso porque ela ia muito para a África e ela mostrava os danos que isso tudo causava. Na época, a Inglaterra era um gigantesco produtor de armamento. E talvez o governo inglês, durante aquele período, não concordasse muito com essas coisas que ela falava. Então, assim, se algum dos maiores produtores de armamento quisesse ela morta, era literalmente só querer, porque, né? Com toda essa história, existem sim as ideias de que ela teria sofrido um acidente de carro, mas também existem as ideias de que ela teria sido assassinada ou então que sua morte teria sido encomendada pela Rainha Elizabeth. E o que de fato aconteceu, ninguém nunca vai saber. Então foi isso, amadinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando sair o próximo vídeo. Eu vejo você lá, hein? Beijo! Bum, 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 bum.